Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, amanhã é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024, dia em que será lançado o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então, aproveitando a data, eu vou trazer para vocês agora 50 perguntas com respostas para que você consiga entender tudo sobre o livro e os filmes Nosso Lar. E assim, você que ainda vai ler o livro ou assistir os filmes, vai entender tudo direitinho. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E antes da gente começar, deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês gostariam de saber quem é o seu mentor espiritual, seu guia espiritual ou seu anjo da guarda? Amanhã, quinta-feira, dia 25, nós vamos ter uma super live aqui no canal Espírita e eu vou receber o meu amigo Washington Souza, do Desenho do Guia no Instagram, e você vai ter a oportunidade de saber quem é o seu mentor espiritual e receber um desenho dele para você saber como é a fisionomia então do seu mentor. Mas para isso você precisa entrar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixo. Entra lá, leia para você saber como vai funcionar então a nossa live amanhã, quinta-feira, às 21 horas, onde você vai ter a oportunidade de saber quem é o seu mentor espiritual. Pessoal, o livro Nosso Lar foi publicado no ano de 1944 e de lá para cá ele já teve diversas edições publicadas. O livro é composto por 50 capítulos e retrata a chegada de André Luiz ao plano espiritual. Primeiro a sua passagem pelo umbral e depois o seu resgate e a sua estadia na colônia Nosso Lar. Esse livro, pessoal, se tornou um clássico da literatura espírita e foi o primeiro livro enviado por André Luiz. E olha só, pessoal, em uma pesquisa realizada em 1999 pela Candeia Organização Espírita de Difusão e Cultura, Nosso Lar foi eleito o melhor livro espírita publicado durante o século XX. Bacana, né, pessoal? E o livro foi traduzido para o inglês, o alemão, francês, espanhol, russo, japonês, tcheco, grego, além de esperanto e braille. Quanto às adaptações, Nosso Lar já foi adaptado para audionovela e também para o cinema. Em 2010 foi lançado o filme Nosso Lar e amanhã, então, dia 25 de janeiro de 2024, será lançado então Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E uma curiosidade, pessoal, quem aí assistiu a novela A Viagem? Bom, para escrever a novela, a autora Ivani Ribeiro teve o livro Nosso Lar como uma de suas bases, isso lá no ano de 1975. Depois a novela foi regravada no ano de 1994 e foi essa versão então que eu vi e eu me lembro muito bem. Bom, mas então, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês 50 perguntas com respostas sobre Nosso Lar, para que vocês possam entender antes de ler ou ver os filmes, ou mesmo para você que já leu, já assistiu, mas quer entender direitinho tudo que se passa em Nosso Lar. Bom, pessoal, essas perguntas estão disponíveis
no site Seismael, que é o site do Centro Espírita Ismael, lá de São Paulo. E eu queria agradecer à direção do Centro Espírita por ter permitido que eu pudesse ler aqui, então, esse artigo no site deles, tá? É um artigo muito bom que é assinado por Sérgio Biagi Gregório, tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui 50 perguntas sobre o livro Nosso Lar. Número 1. Que tipo de sensação descreveu o espírito André Luiz logo após o seu desencarne? Resposta: uma sensação de perda da noção de tempo e espaço. Sentia-se amargurado, coração aos saltos e um medo terrível do desconhecido. 2. Por que a pecha de suicida? Resposta: André Luiz não conseguia compreender por que o chamavam de suicida. Em sua concepção, tinha cumprido condignamente os deveres de médico, marido e pai. Contudo, ficou sabendo depois que perdera muita vitalidade com bebidas e alimentação inadequada. 3. Qual a finalidade da oração coletiva? Resposta: manter o equilíbrio espiritual da colônia. Para tanto, todas as residências e instituições do Nosso Lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. 4. Quais as causas do suicídio, segundo Henrique Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual? Resposta: modo exasperado e sombrio, cólera, ausência de autodomínio, inadvertência no trato com os semelhantes. 5. Como se processa a assistência aos desencarnados? Resposta: há um visitador de serviços que anota e assinala as necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. 6. Que tipo de aviso o instrutor Clarencio dá para a lamentação? Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Número 7. Qual a explicação de Lísias a respeito de entrar em contato com entes queridos? Resposta: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. 8. De que maneira são organizados os serviços na colônia Nosso Lar? Resposta: a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Os 4 primeiros, ou seja, os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, aproximam-se das esferas terrestres. Os 2 últimos, isto é, o da elevação e o da união divina, ligam-se ao plano superior, visto que a cidade espiritual é zona de transição. 9. Após a indignação do instrutor espiritual, como ficaram os serviços de alimentação em Nosso Lar? Resposta: por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em Nosso Lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração, e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. 10. Qual o peso da água na alimentação dos espíritos? Resposta: de acordo com a descrição de Lísias, a água do Rio Azul tem uma densidade muito mais tênue, pura, quase fluídica. Ela, por seu poder magnético, é usada como alimento e remédio. Afirma ainda que na Terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a sua importância. A água, em cada lar, receberá as expressões de vibrações mentais dos seus moradores. 11.
Todas as colônias de socorro espiritual funcionam da mesma maneira? O que distingue nosso lar das demais? Resposta: não. Cada uma atende a necessidades específicas. A colônia Nosso Lar situa-se numa zona intermediária de evolução, pois todos os que ali estão, decorrido longo estágio de serviço e aprendizagem, voltam a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Para tal finalidade, passam de ministério em ministério. 12. O que é um umbral? Todos os desencarnados passam por ele? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima as prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Assim sendo, os que já se purificaram não têm necessidade de purgar nessa região. 13. Qual o melhor método para obter bons ofícios a favor dos nossos parentes? Resposta: trabalho, humildade e obediência ao nosso superior. Experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. 14. O que o mundo espiritual leva em conta na solicitação de trabalho? Resposta: eles relacionam o que se fez de bem e de mal. No caso de André Luiz, os aspectos positivos referem-se ao receituário gratuito que, nos seus 15 anos de clínica, forneceu para mais de 6.000 necessitados. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado, até aqui, veementes apelos a seu favor. No âmbito dos aspectos negativos, enumeramos: cuidou do corpo físico, sem se preocupar com a alma, muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. 15. Que orientações a mãe de André Luiz lhe passou? Resposta: a alegria, quando excessiva, costuma castigar o coração. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? 16. O que sua mãe lhe confidencia acerca de seu pai, também desencarnado? Resposta: há 12 anos que está numa zona de trevas compactas do umbral. Quando encarnado, fingia retidão, mas tinha seus casos extraconjugais. Consequência: tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só nas relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. 17. Como você descreve a casa de Lísias? Resposta: ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, biblioteca só de escritores de boa fé. 18. Como explicar que, no mundo espiritual, o amor é o alimento das almas? Resposta: o homem encarnado saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. 19. Como mudar a impressão, sem ferir, da jovem desencarnada com relação ao seu noivo ainda encarnado? Resposta: o problema da neta. 8 meses de luta contra a tuberculose, mágoa de haver transmitido a doença à sua mãe e o pesar do noivo. A colocação de Laura: observei o teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Não te recordas da Maria da Luz,
A colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou, em caráter confidencial, a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-lo em vibrações mentais diferentes. 20. Qual a noção de lar? Como se apresentam os casamentos na atualidade? Resposta: Laura, tomando as palavras de seu orientador, diz que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas aspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Na fase atual de evolução do planeta, existem, na esfera carnal, raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. 21. Temos uma lembrança rápida do passado ou devemos esperar algum tempo? Resposta: tudo vai depender do equilíbrio do espírito. A lembrança de fatos sombrios nem sempre são úteis ao nosso aprimoramento espiritual. De qualquer forma, podemos ter acesso à seção do arquivo no Ministério do Esclarecimento, onde podemos ler as nossas anotações particulares. 22. O que é bônus hora? Para que serve? Resposta: bônus hora é uma ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Quer os espíritos trabalhem ou não, todos têm direito à moradia e alimentação no mundo espiritual. Contudo, os que trabalham e ganham bônus hora podem adquirir casa própria e melhores alimentos. 23. Qual a explicação de Lísias para a restrição à comunicação com os parentes terrenos? Resposta: as queixas dos que ficaram estavam atrapalhando o desenvolvimento espiritual dos que lá estavam. Eles, no plano espiritual, não sabiam ouvir, ficavam envolvidos com os parentes em estado de sofrimento. Devemos ouvir, ajudar e passar, o que é difícil. 24. Até que ponto o apelo da colônia à paz terrena, Guerra de 1939, pode auxiliar o cessar-fogo? Resposta: o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou o excesso de substância num banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. 25. Por que a curiosidade, mesmo sadia, pode ser perigosa? Resposta: podemos caminhar para vários assuntos sem nos prendermos a nenhum deles. Laura orienta-nos que o espírito de serviço deve sobrepujar o espírito de investigação. Diz: todos querem observar, raros se dispõem a realizar. 26. O reconhecimento da ocupação como encargo é igual à do desencarnado? Resposta: nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humanidade sincera. 27. Como é o trabalho nas câmaras de retificações? Resposta: as câmaras de retificações estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. No caso de um espírito em crise, o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. 28. Como é feito o serviço nas câmaras de retificação? Resposta:
É como se estivesse na Terra, sendo espíritos recém-chegados, precisam de toda a estrutura em que viviam no planeta Terra. Foi o que explicou a instrutora Narcisa, fazendo alusão à andorinha e ao avestruz. Diz: são aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas, se transportado, enquanto a segunda corta, célere, as vastas regiões do céu. 29. Que consequências acarretam, no mundo espiritual, o excessivo apego ao corpo físico? Resposta: o apego excessivo ao corpo físico faz-nos conviver com ele, mesmo depois de enterrado. Enquanto está inteiro, há uma certa aquiescência, mas quando os vermes começam a comê-lo e nota-se o seu definhamento, vem a angústia e o desespero. 30. Por que são complicados os casos de herança? Resposta: a ambição pelo dinheiro cria desavenças familiares. No caso aqui relatado, o filho mata o pai através da eutanásia. Ele, no mundo espiritual, não consegue perdoar e atrapalha toda a família, apesar do auxílio dos mentores espirituais. 31. Devemos atender a todos os que nos procuram? Resposta: neste capítulo, fala-se de uma ginecologista que assassinara 58 crianças, abortos. Ela achava que era justa, boa e queria ganhar os céus. Estava sendo vampirizada, mas não percebia. Por isso, o instrutor não a recebeu nas câmaras de retificações e disse: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. 32. Quem é veneranda, o que faz? Resposta: idealizadora dos salões naturais para as escolas e conferências do governador. É criatura das mais respeitáveis daquela colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Tem 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e esmorecer. 33. Por que em muitos casos não se pode prescindir da colaboração dos animais? Resposta: dependendo do lugar em que se dirigem, não podem ir de aeróbus. Narciso explica que os cães facilitam o trabalho, os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. 34. Os recém-chegados ao umbral suportam argumentos envoltos no raciocínio mais acurado? Resposta: de acordo com a instrutora, os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. 35. Como interpretar o há males que vem para o bem? Resposta: às vezes somos enxotados de um lugar, recusados em outro e desprezados aqui e ali, mas, para quem souber aproveitar, será de grande utilidade espiritual, é o que diz Silveira. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso espiritual? 36. Como se explicam o sono e o sonho no mundo espiritual? Resposta: de acordo com André Luiz, o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. O sono era proveniente do cansaço. 37. O pensamento é a linguagem universal dos espíritos? Explique. Para as mentes envolvidas, basta o intercâmbio mental sem necessidade de formas. Sobre essa questão, a ministra veneranda diz: dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige afinidade pura. 38. Como interpretar, à luz dos ensinamentos do mundo espiritual, o casamento em segunda núpcias? Resposta:
O nosso raciocínio deve partir do pressuposto que existe o casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. 39. No que o perdão com Jesus difere do perdão verbal? Resposta. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. 40. Sempre colheremos o que semeamos? Resposta. De acordo com a instrutora Narcisa, todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. 41. Os espíritos se preocupam com guerra, o que eles fazem? Resposta. A preocupação é tanta que para isso mantém grupos socorristas. Acreditam eles que as pessoas que começam uma guerra, principalmente uma nação, pagará preço terrível. 42. Por que o governador fez um discurso sobre a coragem? Resposta. É que a guerra na terra gera medo e desordem. Para manter o equilíbrio de nosso lar, precisou arregimentar forças dos seus habitantes no sentido de emitir vibrações positivas ante o nefasto acontecimento. 43. O Espiritismo, que já fez 50 anos, não poderia auxiliar a humanidade na questão da guerra? Resposta. O Espiritismo tem muita dificuldade, porque a esmagadora porcentagem dos aprendizes que se aproxima dele tem em mira a fenomenologia mediúnica e os proveitos particulares. Enquanto nos preocupamos com o fenômeno, fazendo os médiuns de cobaias, muito distantes estaremos do homem espiritualizado, próprio para o tipo de ajuda requerida. 44. Há diferenças entre umbral e trevas? Resposta. Umbral é zona de purgação e sofrimento. Trevas seriam regiões mais inferiores que conhecemos. 45. Como descrever um ambiente no campo da música? Resposta. O ambiente é de conversação elevada, em que se tecem comentários sobre temas de filosofia e os ensinamentos evangélicos de Jesus, com o objetivo de atingir o auxílio mútuo. 46. Quando para ajudar é necessário reencarnar? Resposta. A mãe de André Luiz se propõe a reencarnar. Seu objetivo: tirar o marido da zona de sofrimento e receber como filhas as duas mulheres que o vampirizaram. 47. O medo de reencarnar é comum aos espíritos? Resposta. Sim, até os mais elevados têm muito medo. É justamente o receio da provação e do olvido temporário do passado o que ocasiona tal receio. 48. Os espíritos também praticam o culto evangélico no lar? Resposta. Sim. Inclusive, na presente lição, serviu de ocasião para a visita de um parente ainda encarnado. 49. André Luiz se deu bem ao ver sua esposa com outro marido? Resposta. No início sofreu um baque danado, contudo, pouco a pouco, foi reorganizando seu arquivo mental, passando depois a auxiliar a esposa e o novo marido. 50. Como retratar a transformação do espírito André Luiz? Resposta. Nesse passeio que fizemos com ele, acabamos anotando diversas sugestões e orientações dos mentores espirituais, os quais André Luiz pôs em prática. A sua obediência estimula a nossa adesão aos ensinamentos superiores do espírito. Bom, pessoal, então eu espero que essas perguntas possam ter elucidado um pouquinho vocês sobre o livro e os filmes Nosso Lar. Para você que vai assistir ele amanhã, tenho certeza
que será muito bom, você tirará grandes lições então dessa adaptação do livro do nosso amado Chico Xavier para o cinema. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!